Fala, guerreiro, tranquilo? Pronto? Bebeu uma água, bebeu um café, deu aquela respirada já, foi no banheiro, tudo tranquilo, certinho, preparado para assistir a aula, concentrado, fechou o Facebook já para não te atrapalhar. Então, vamos cair para dentro, vamos mais uma vez retomar o nosso estudo sobre o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos tratar acerca de um tema tranquilo, sem grandes complicações para você, meu aluno que está se preparando para realizar a prova para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Na aula de hoje nós vamos falar acerca das varas do trabalho. Antes de propriamente tratarmos acerca das varas do trabalho, eu quero te lembrar mais uma vez que as varas do trabalho, segundo a Constituição Federal, não são órgãos, ou seja, a vara do trabalho não é um órgão da Justiça do Trabalho. Recapitulando, nós temos numa ordem de escala o TST, o TRT, os TRTs, melhor dizendo, e os juízes do trabalho. Isso é coisa lá da nossa primeira aula. Órgãos da Justiça do Trabalho. Professor, então por que nós vamos falar acerca das varas do trabalho? Em primeiro lugar, porque o regimento interno ele trata acerca das varas do trabalho. Em segundo lugar, porque a área de atuação dos juízes do trabalho será dentro da própria vara do trabalho. Ok? Então você tem que entender o funcionamento e ainda assim algumas questões de formalidade, de tratamento dentro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região no que tange às varas do trabalho. Lembrar o que eu acho que eu já disse para você na primeira aula, em relação às varas do trabalho. Num primeiro momento, em um momento anterior da Justiça do Trabalho, nós não tínhamos as varas do trabalho. Nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento. Nestas juntas de conciliação e julgamento, havia um juiz-presidente e ainda assim haviam juízes classistas que compunham essa junta de conciliação e julgamento. Representantes dos empregados, dos empregadores, dos sindicatos, se formava uma junta. Em um momento posterior, após reformulação da Justiça do Trabalho, essas juntas de conciliação e julgamento foram extintas. Passaram então a existir as varas do trabalho, nas quais atuam os juízes do trabalho. Ainda assim, lembrando para você, quando no ingresso da carreira da magistratura do trabalho, o juiz aprovado num concurso público, ele ingressa como juiz substituto. Ingressa como juiz substituto. Ele pode ser convidado ainda assim, em momento posterior, a ser juiz auxiliar do juiz titular da vara do trabalho. Logo, nós podemos chegar à conclusão, como já te disse também em aulas anteriores, que em momento anterior, no passado, as juntas de conciliação e julgamento eram turmas que tomavam decisão. E, nesse momento atual da Justiça do Trabalho, nas varas do trabalho, trata-se de juízo monocrático, do qual um juiz toma a decisão. Tudo bem? Entendido? Vamos então adentrar na parte do regimento interno, no que refere às varas do trabalho. Artigo 238. Às varas do trabalho cabe tratamento de meritíssima e aos juízes de primeiro grau o de excelência. Olha só, quando for se referir às varas do trabalho, tem de acompanhar esse tratamento aqui. Acredite se quiser. Se na sua prova vier falando acerca dos tratamentos que cabem às varas do trabalho e aos juízes, você tem de lembrar que sim, as varas do trabalho têm uma nomenclatura especial das quais elas devem ser chamadas, que é meritíssima. Tudo bem? E ainda assim, os juízes de primeiro grau ou de excelência, que aí é até mais cotidiano, mas você tem de lembrar disso também. No momento que você for se dirigir ao juiz, você irá falar excelentíssimo senhor juiz, senhora juíza, mas o excelentíssimo tem de acompanhar. Quando for se referir à vara do trabalho, você irá falar
meritíssima, irá tratar como meritíssima vara do trabalho. É isso aí mesmo. Artigo 239. Os juízes titulares de varas e os juízes substitutos presidirão as audiências com vestes talares, segundo o modelo aprovado pelo tribunal. Professor, por que eu vou querer saber acerca da roupa dos juízes? Dando uma olhada nas provas anteriores, no que se refere ao concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, em outras áreas foi justamente perguntado acerca da vestimenta dos juízes. Olha só que coisa. Se já foi perguntado anteriormente, pode haver essa pergunta novamente? Pode. Há um precedente já, qual seria o problema perguntar novamente? Daí a importância de você não negligenciar aquilo que parece ser fútil. Nós estamos falando aqui de vestimentas, mas vestimentas essas que já foi cobrado em momento anterior ao candidato acerca do conhecimento das vestimentas do magistrado. Então vamos dar uma lida de novo no artigo 239. Os juízes titulares de varas e os juízes substitutos presidirão as audiências com vestes talares, segundo o modelo aprovado pelo tribunal. O tribunal irá aprovar o modelo que irá caber ao juiz titular ou ao juiz substituto utilizar no momento da realização da audiência. Parágrafo único. Os advogados que atuarem nas audiências deverão usar traje social completo ou beca. Traje social completo é o quê? É paletó, calça social, a gravata. Existem alguns locais do país que permitem que seja realizada a audiência pelos advogados sem, por exemplo, a utilização de paletó, ou até mesmo determinadas épocas do ano que o paletó não seja fundamental para a realização da audiência, por conta do clima, por conta da temperatura naquele mês. Tudo isso vai ser observado e com antecedência comunicado ao advogado, ok? Mas isso aí não é a regra. A regra é o parágrafo único. Os advogados que atuarem nas audiências deverão usar traje social completo ou beca. Não apenas beca, não apenas traje social completo. Traje social completo ou beca. Artigo 241. Nas cidades onde houver mais de uma vara do trabalho, haverá um juiz diretor do Fórum Trabalhista, designado pelo presidente do tribunal, dentre os juízes titulares das varas do trabalho locais. São aquelas localidades onde não existe apenas uma vara do trabalho, como diz aqui o próprio artigo 241, mas são várias varas do trabalho, como por exemplo no próprio Distrito Federal, onde nós temos mais de uma vara do trabalho. Por conta disso, no Distrito Federal, há sim um juiz diretor de fórum. Um juiz diretor de fórum. Esse juiz é designado por quem? Pelo próprio presidente do tribunal. E da onde que ele surge? É um juiz à parte? É um juiz alheio ao tribunal? Não. Dentre os juízes titulares das varas do trabalho locais. Então, dentre aqueles que já compõem as varas do trabalho da localidade. E será designado pelo presidente do tribunal. Parágrafo 1º. O mandato dos juízes designados como diretores de fórum terá início com a publicação do ato do presidente e terá seu termo coincidentemente com o fim do mandato deste. Mandato deste quem? Presidente do tribunal. E nós já vimos o funcionamento e a realização da eleição e do período de presidência dentro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. Então, o início da posse como juiz diretor do fórum no momento da publicação deste ato. Agora, o término será consequentemente, coincidentemente, em conjunto com o término do mandato do presidente do Tribunal Regional do Trabalho.
Artigo 242. Eu trouxe alguns incisos aqui de maior importância, que eu entendo ser de maior importância, acerca da competência do diretor do fórum. Compete ao diretor do fórum, inciso 1, administrar o prédio do fórum. Inciso 2, dirigir os serviços judiciários comuns a todas as varas, tais como os concernentes à distribuição, protocolo geral, contadoria, execução de mandatos, depósito judicial e outros vinculados ao fórum trabalhista, observadas as normas pertinentes quando estabelecidas pelo tribunal. A competência para a direção é do diretor do fórum. Agora, a responsabilidade será em conjunto. A competência para a direção é do diretor do fórum, mas a responsabilidade será em conjunto para praticar os atos inerentes ao funcionamento do fórum. Inciso 7º. Expedir portarias ad referendum do presidente do tribunal e prolatar despachos pertinentes ao exercício de suas atribuições administrativas e judiciárias. Inciso 8º. Exercer as demais competências administrativas delegadas pelo presidente do tribunal, relativas à administração do fórum ou gerais às secretarias das varas. Observe o seguinte: esse diretor-geral do fórum, ele está subordinado ao presidente do tribunal. A simples análise aqui do inciso 8º, você observa isso. Exercer as demais competências administrativas delegadas. Ou seja, a autoridade incumbe ao presidente do tribunal. Porém, ele repassa essa autoridade mediante delegação dos poderes estes restritos no ato da delegação, para que esses atos sejam praticados pelo diretor-geral do fórum. Atos estes relativos à administração do fórum ou gerais às secretarias das varas. Você observa que, em momento algum, esse diretor-geral do fórum ele vai atuar no raio de ação acima. Ele atua no que se refere ao ambiente do fórum, à administração do fórum. Não atua nos demais fóruns, apenas daquele ao qual foi incumbido a ele a responsabilidade pela diretoria. Parágrafo 1º. O juiz-diretor do fórum apresentará ao presidente do tribunal relatório semestral das atividades administrativas desenvolvidas. Como você pode observar mais uma vez o grau de subordinação que existe entre as partes. Subordinação não é nem a palavra adequada, e sim de hierarquia, apenas corrigindo, hierarquia, em relação ao presidente do tribunal e o diretor-geral do fórum. Todas as atividades praticadas por este diretor-geral do fórum, ele deve comunicar a quem? Ao presidente do tribunal, mediante a apresentação de um relatório semestral. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal poderá suspender as portarias e os despachos administrativos do juiz diretor de fórum, quando não observar o regimento interno e demais soluções do tribunal, as portarias do presidente ou os provimentos do corregedor regional. Então é o seguinte, esse diretor-geral do fórum, ele não pode atuar livremente. Assim como os demais desembargadores dentro do Tribunal Regional do Trabalho, e como nós já destacamos, o diretor-geral do fórum será um dos juízes que fazem parte das varas que estão localizados dentro da mesma localidade. Esse diretor, ele terá de atuar com o respaldo tanto do regimento interno como das decisões emanadas pelo presidente do tribunal ou pelo corregedor regional. Ele não poderá atuar de forma discricionária, de tal forma a realizar ou fazer a sua própria lei. Ficou claro isso? Parágrafo 3º. Aplica-se o contido no parágrafo 2º, no que couber, aos juízes investidos da titularidade de vara do trabalho, ou seja, não podem atuar fora do seu raio de ação, fora dos limites a eles atribuídos pelo próprio regimento interno e pelos provimentos emanados pelo presidente do tribunal e pelo corregedor regional. Seguindo, artigo 243. É vedada, ou seja,
proibida a permuta, a troca entre juízes titulares de vara, salvo, aí vem a exceção. Então, em primeiro lugar, a regra, não pode haver troca, ou seja, realizarem troca entre eles para que um vá para uma vara X, outro vá para a vara Y, salvo com a concordância de todos os demais titulares de antiguidade superior aos requerentes. A regra, não pode ser realizada permuta. Agora, os mais antigos, em relação àqueles que querem realizar a troca, concordam com essa troca, não há problema, ela pode ser realizada. Mas a regra é vedada a permuta entre juízes titulares de vara. Artigo 244. É vedada a permuta entre juízes auxiliares de vara, por iniciativa própria, salvo com a concordância do presidente do tribunal e de todos os demais auxiliares de antiguidade superior aos requerentes, sempre observado o disposto no parágrafo único do artigo 245 do Regimento Interno. Então, observa o seguinte: em relação à figura dos juízes auxiliares, além dos mais antigos, como nós observamos aqui em relação aos juízes titulares, tem de haver também a concordância do presidente do tribunal. O artigo 32, ele justamente trata acerca das atribuições do presidente do tribunal. Então, você observa, além da concordância do presidente do tribunal, tem de ter de todos os demais auxiliares de antiguidade superior aos requerentes. Artigo 245. Resolução administrativa do tribunal regulamentará a designação de juízes substitutos para funcionar como juiz auxiliar. Então, observa o seguinte: nós temos a figura de juiz substituto, que é a forma pela qual, após aprovação em concurso público de provas e títulos, o magistrado ingressa na carreira trabalhista, na magistratura trabalhista, como juiz substituto. A passagem dele para juiz auxiliar será mediante resolução administrativa do tribunal. Não será algo solto, algo apenas de palavra. Será algo regulamentado pelo próprio tribunal, mediante uma resolução administrativa. Por que resolução administrativa? Porque se refere ao funcionamento, à administração do próprio tribunal de juízes substitutos para funcionar como juiz auxiliar, bem como disporá acerca da criação, estrutura e funcionamento do gabinete do juiz auxiliar, garantida a esta indicação dos servidores a serem nomeados. Logo, essa resolução administrativa não apenas vai trazer ele de juiz substituto para juiz auxiliar, mas observa que é algo que procura deixar bem amarradas as hipóteses de funcionamento desse juiz auxiliar, de atuação desse juiz auxiliar, até mesmo no que se refere ao gabinete. Agora, em relação aos servidores, o próprio artigo 245 garante que esse juiz ele poderá indicar os nomes daqueles que vão ser nomeados para com ele trabalhar. Parágrafo único. A designação de juiz substituto para funcionar como auxiliar dependerá sempre da consulta ao juiz titular da vara. Olha que interessante. Olha que interessante. A designação de juiz substituto para funcionar como auxiliar dependerá sempre de consulta ao juiz titular da vara. Ou seja, além de ter resolução administrativa para respaldar essa promoção de substituto para auxiliar, o juiz titular da vara do trabalho, ele obrigatoriamente tem de autorizar. Ele obrigatoriamente tem de autorizar para que possa ser permitida essa transferência de juiz substituto para juiz auxiliar. Quando eu digo obrigatoriamente, é para que seja realizada essa transferência. Caso ele não autorize, como aqui é facultado a este decidir, ele poderá recusá-lo
ele irá realizar de forma escrita e fundamentada, competindo ao presidente do tribunal decidir o impasse. Duas hipóteses, então. Mediante resolução administrativa, o substituto terá que passar a atuar como juiz auxiliar. Ok. Comunicado ao juiz titular da vara. Concordando o juiz titular da vara, sem problemas. Ok. Segue o fluxo normal. Agora, caso o juiz titular da vara venha a recusar essa passagem de juiz substituto para juiz auxiliar, o presidente do tribunal terá de decidir se ele continuará como juiz substituto ou se a palavra do juiz titular deve cair por terra e aí passar sim de juiz substituto para juiz auxiliar, o juiz ora substituto. Artigo 246. Arguido por meio de exceção, o impedimento ou a suspeição do juiz, que nós já estudamos quando falamos acerca dos processos do tribunal, ou a suspeição do juiz de trabalho, e não admitido o fato por ele, serão os autos com as razões do magistrado apresentados em 10 dias, com documentos e rol de testemunhas remetidos ao tribunal para julgamento pela segunda sessão especializada. Então, olha só. Arguida por meio de exceção, o impedimento ou a suspeição. Mediante a exceção, arguido, impedimento ou suspeição, o magistrado irá se manifestar, seja pela concordância quanto a esse impedimento ou essa suspeição, alegando ele sim ser suspeito ou estar impedido para a realização do julgamento do processo, ou ele tem a faculdade de dizer que não, ele não está impedido ou sequer suspeito, e ele quer sim atuar no processo. Mediante essa postura dele, ele terá 10 dias para apresentar as razões. Após a apresentação das razões por parte do magistrado, razões extras nas quais ele vai alegar que não está impedido nem suspeito para julgar o feito, o processo será remetido ao tribunal. Remetido ao tribunal, o julgamento, o próprio regimento interno garante que será realizado pela segunda sessão especializada. A segunda sessão especializada vai analisar, averiguar se realmente se verifica na hipótese presente, no caso presente, os casos e a possibilidade, a realidade, melhor dizendo, do impedimento ou da suspeição. Parágrafo único. Aplica-se no tribunal o disposto no artigo 314 do CPC, no artigo 203 do Regimento. Artigo 314 do CPC. Verificando que a exceção não tem fundamento legal, o tribunal determinará o seu arquivamento. No caso contrário, condenará o juiz nas custas, mandando remeter os autos ao seu substituto legal. Ok? Então, o artigo 314 ele traz o respaldo para os casos de impedimento e de suspeição do juiz. Artigo 247 do Regimento Interno, para a gente poder fechar a nossa aula sobre as varas do trabalho. Artigo 247. A arguição de impedimento ou suspeição de peritos, intérpretes, membros do Ministério Público ou serventuários será apresentado em processo sem tramitação nas varas do trabalho, ao respectivo juízo, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade que caiba ao interessado de falar nos autos. Aqui sai da figura do magistrado, entra em relação àqueles que são partes no processo, não como partes diretas, ou ainda assim não vão decidir acerca do processo, mas tem atuação direta no processo, seja como especializado ou ainda assim seja como serventuário. Especializado, quando eu digo, é quando se trata de perito ou intérprete, e será remetido diretamente à vara do trabalho sobre a qual estão atuando estes que sobre qual está sendo alegado o impedimento ou a suspeição. Parágrafo 1º.
o incidente será autuado separadamente sem suspensão da causa, ou seja, o processo continua normalmente, será discutido em separado esse impedimento ou essa suspeição. E parágrafo 2º, o juiz mandará ouvir o arguido no prazo de 5 dias, facultando-lhe a produção de provas e julgará em seguida, sendo garantido também a estes o contraditório e a ampla defesa, de tal forma que eles venham se manifestar e, caso tenham interesse, rebater aqueles fatos alegados em relação ao impedimento ou suspeição em relação ao processo. Ok? Chegamos então ao fim da nossa aula sobre as varas do trabalho, sem problema algum, sem nenhum mistério, como você viu, bem tranquilo, algo que está bem explícito no regimento interno e eu tenho certeza que você não teve problemas para entender. Beleza? Então, mais uma vez te lembro, estamos chegando no final, falta pouco. Vamos embora, último gás. Beleza? Continue estudando aí, vamos dar uma pausa, você bebe uma água, toma um cafezinho para ficar esperto. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, abraço.